Nesse vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Verratti e outro centroavante argentino que eu vejo com bons olhos para o Clube do Remo de olho em 2026. É claro, não é uma contratação fácil, até porque o Verratti tem espaço, né, no Vasco, é um reserva imediato na posição, mas assim, ele está sendo especulado no Curitiba, que também subiu recentemente da Série A, da Série B para a Série A, e eu acho que o Remo poderia ficar de olho nessa opção. Tem também o caso do Chico da Costa, né, que tem outros 3 clubes aqui no país interessados na sua contratação, jogador que foi bem, né, no Mirassol nessa reta final da Série A, que eu vou trazer todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Arthur Foot, e conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca que é de 72 mil inscritos, faltam menos de 730 inscritos no canal, então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante, combinado? Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó, concorrência pesada, Remo disputa contratação de atacante com mais 3 clubes, né? Então aqui, ó, o Santos está acompanhando o jogador, além também de outros clubes aqui, ó, no mercado que tem interesse na contratação para a próxima temporada. Não seria uma questão fácil, tem também um time do Catar com interesse no jogador, então assim, dependendo da proposta, né, ficaria difícil. No caso do Santos, o Santos tem conversas com o Gabigol, né? Se trazer o Gabigol, talvez ainda chegaria o Chico da Costa, talvez para ser um reserva, não sei. Mas eu acho que eles estão focando mais no Gabigol e o Chico seria uma das alternativas. Claro, o time do Qatar também poderia oferecer um valor muito alto, lembrando que ele tem contrato, né, lá com o Cerro Porteño até o final de 2026. Então o clube talvez exigiria uma compensação, ainda mais tendo um time do Qatar na parada, né? 20 partidas somente na Série A, 6 gols. O começo dele foi muito bom, né? Ele tinha marcado gols ali numa sequência de 7 jogos, ele marcou quase 5 gols, né? Foi basicamente isso. A estreia contra o Palmeiras, gol. No segundo jogo contra o Santos, gol. Contra o Ceará também, passou um jogo sem marcar, gol de novo contra o Vasco. Marcou aqui contra o Bahia, Botafogo ainda no mês de setembro, mas nas últimas 8 rodadas não balançou as redes e acabou que o Mirassol optou por não renovar o empréstimo, né, ou a compra em definitivo. Lembrando que no Brasil antes ele não teve nenhuma passagem muito marcante assim, apenas em alguns clubes menores e na base do Atlético Paranaense. Passou rapidamente no futebol mexicano, foi bem no Sol de América, muito bem pelo Bolívar em 2022, 24 gols em 40 jogos, além dessa rápida passagem com altos e baixos, né, pelo Cerro Porteño. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esse jogador. Mais um que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Luciano Vietto, né? Já que o Remo contratou o Osório, que ninguém estava esperando, e foi uma contratação do nada assim, né? Eu acho que o Vietto poderia ser um jogador também nesse sentido. Essa última temporada de 2025 foram 29 partidas apenas, 5 gols e 3 assistências, né? Não foram números sensacionais, 8 participações em gols em 25 jogos, em 29 jogos, né? Não são números interessantes. Mas vale lembrar que ele começa a temporada como titular, tá vendo? Ele sendo substituído aqui a primeira metade até abril, depois foi reserva até as últimas rodadas, quando o Racing também estava disputando pelo título, ele foi 2 jogos titular, e depois na decisão também entrou faltando 1 minuto, que ele bateu o pênalti inclusive nesse jogo. O Racing acabou sendo vice-campeão, né, para o Estudiantes lá da Liga, e aí ele não tem contrato para o ano que vem. O Racing decidiu não renovar o seu vínculo, certamente com um salário bem alto. E ele ainda está jovem, tem 32 anos, vai completar 33 só em maio, então não está perto de aposentar. É aquele mesmo que surge muito bem no próprio Racing, é vendido por quase 20 milhões de euros, 5 milhões de euros para o Vila Real, do Racing para o Vila Real. Depois no Vila Real, primeira temporada dele, o pessoal falava que ele era o novo Messi. O Atlético de Madrid pagou 20 milhões de euros em 2014 por ele, um baita investimento. E aí depois ele não conseguiu demonstrar todo aquele potencial. Teve até um momento bom no Sevilla e tal, passou rapidamente no Fulham na Inglaterra, um momento bom também no Sporting e no Al Hilal. Ele até marca gols, né, contra o Flamengo, uma boa partida na final do Mundial contra o Real Madrid, e acaba jogando inclusive um tempo lá na Arábia em clubes da segunda divisão que pagavam um caminhão de dinheiro, né? Porque ele estava saindo do Al Hilal, o Al Hilal contratou o Neymar e tal, um monte de jogador estrangeiro, aí para ocupar a vaga, né? Esse time, o Al Hilal emprestou ele para outro time da segunda divisão para ele justamente continuar com um salário alto antes de retornar para a América do Sul. Eu acho que caberia muito bem em vários clubes aqui do país, até porque, ele não está indo bem no Racing. Tá, mas o Racing já vive uma fase sensacional há muito tempo. Ganhou a Sul-Americana no ano passado, quase eliminou o Flamengo nesse ano, na Libertadores, né? Vale destacar. Chegou mais uma vez à final do Campeonato Argentino. Tinha ganhado ano passado, acho que foi a Copa ou a Liga também. Então, assim, é um time muito bom, sabe? O Racing faz sentido ele não ter espaço mesmo como segundo atacante, não é um centroavante de fato.
Tá aqui o desempenho dele nessa última temporada. Pode jogar também como um meia de criação, né? Então isso aqui é bem interessante, essa sua versatilidade. Também aqui, eu lembro que ele foi no Mundial de Clubes, né? Em 2022-23, ó. 3 partidas, 3 gols marcados naqueles duelos. Foram uma assistência, deixa eu ver aqui, contra o Real Madrid, foi isso, né? Basicamente, e 2 gols marcados contra o Flamengo. Então teve um desempenho bem interessante nesse Mundial de Clubes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena, né, uma contratação que certamente também chamaria muita atenção, né, ainda mais pelo Vieto, né, que já foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio em 2022 e também em 2023. Bora falar aqui também sobre o Verratti, jogador então de 37 anos de idade, que está aí sendo especulado no Curitiba para essa próxima temporada. O Curitiba que já contratou o Pedro Rocha, tem interesse no Verratti, que tem contrato com o Vasco até dezembro, e não é uma negociação fácil, né? Eu acho que exigiria uma compensação financeira, talvez um valor baixo, até porque o Vasco pagou há 3 anos 1 milhão de euros, né? Hoje talvez exigiria uma compensação menor, porque ele ainda tem mais 1 ano de contrato, e apesar de ter sido reserva na reta final, o Ryan, que foi o titular, deve ser negociado, né? Estão falando de 25, 30 milhões de euros no Ryan, mas pode ser que o Ryan fique até junho, e aí o Verratti acabe por ser negociado, ou o Vasco optando por um jogador mais barato, porque também se falava em salários acima de 500 a 700 mil, e ele inclusive tentava uma prorrogação desse vínculo, que não aconteceu. Foi muito importante, né, com um gol na semifinal contra o Fluminense, vinha de um tempo sem marcar, tanto que se a gente pega as últimas 12 partidas dele, ele só marcou 3 gols, mas o ano em si, ainda mais com o início de ano muito bom no campeonato estadual e tudo mais, foram números interessantes. Na Série A, 14 gols, ele ficou atrás só do Caio Jorge, do Arrascaeta e o Vitor Roque. Na Sul-Americana, 5 gols, na Copa do Brasil 2 e no Estadual 6. Então o cara, mesmo sendo reserva e na atual temporada com o Diniz, com um estilo de jogo diferente, ainda assim ele conseguiu ter a sua importância, né? O cara que se destaca muito mesmo no jogo aéreo. Eu acho que seria uma baita opção, mas não vejo sendo tão fácil levar essa concorrência para outros clubes da Série A ter o interesse, e também por conta dele ter uma identificação com o Vasco e mais 1 ano de contrato, fora essa possibilidade iminente, né? Eu tenho certeza, o Ryan ou vai sair nessa janela de janeiro ou no máximo em julho, né? E aí tem que ver como que vai ficar a situação. O ano passado dele, 2024, foi muito bom também, 23 gols em 54 jogos, jogador que sempre jogou em clubes menores da Argentina, até chegar no Belgrano, onde ficou um tempo também jogando na segunda divisão, até agora nessa temporada viver esses últimos 3 anos, né, muito interessantes pelo Vasco. Jogador que, se a gente compara com o Vieto aqui, né, completamente diferente, né, o estilo de jogo, o Verratti muito mais dentro da área de fato, ó, cabeceio, escanteio e tal, faz muita diferença. Caramba, 12 partidas na Copa do Brasil, né? O Vasco veio desde a primeira fase, 35 jogos também no Brasileirão, 27 como titular, 14 gols e 1 assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esse nome também no espaço para comentários. E aí, eu fico pensando, né? Tem esses nomes aqui e tal, que são até mais conhecidos, mas tem alguns outros também que são bem interessantes, que não é tão falado assim. Primeiro, o Bruno Nazário, é um jogador que vive uma fase muito boa lá no futebol chinês e que, na minha opinião, seria assim uma boa contratação. Por quê? Ele tem contrato se encerrando no final do ano que vem, não foi comprado com um caminhão de dinheiro, então facilitaria um acordo. Essa última temporada, 34 jogos, só 5 gols, mas 11 assistências, ou seja, pode ser tanto um centroavante quanto um meia de criação. Em 2024, 9 gols e 11 passes. Na Chapecoense, em 2023, antes dele sair, né, quando ele estava na Série B, 10 gols e 12 assistências. Tinha proposta do Fortaleza, que estava na Série A e tal. Olha esse mapa de movimentação dele, ele pode cair por todos os setores. Meia, centroavante, ponta esquerda, ponta direita. Então ele tem muita liberdade para jogar. Na Liga, 5 gols e 9 passes. Ó, o ano passado dele também com um mapa muito interessante. 9 gols e mais 11 assistências. É um desempenho sensacional. Até na Chapecoense, na Série B também, olha o tanto que era interessante o mapa dele, né? 8 gols e 6 assistências e só tem 30 anos. Acho que ele está no auge ainda. É um jogador que eu acho que tem umas características muito interessantes. Eu tenho certeza, se ele vem hoje, por exemplo, pro Mirassol, cara, achando que isso aqui dá certo, é gigante. Se coloca ele, por exemplo, num time que vai brigar por títulos, é que eu acho impossível, porque o cara tá lá na China e tal, mais difícil, por exemplo, um Atlético Mineiro, um Grêmio, um Cruzeiro falar, nossa, eu vou apostar nesse cara para ser um reserva e tal, um Palmeiras, né? Porque não tem tanto nome assim, mas eu tenho certeza que daria certo, por ter 1,78 m, canhoto. Então ele tá numa altura boa ali para fazer alguns gols de cabeça, para ser um centroavante, mas na criação também de jogadas ajuda demais. Vale lembrar que, assim, apesar desses últimos anos muito interessantes, tirando em 2017, que ele foi muito bem no Guarani, né, naquela ocasião, e depois uma rápida passagem no Botafogo, ele teve muitos altos e baixos no América Mineiro, no Juventude, no Vasco da Gama também. Enfim, jogador que chegou um tempo também no futebol alemão, lá no Hoffenheim, quando ele sai muito bem
do próprio América Mineiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Bruno Nazário também nos comentários. Eu particularmente acho um jogador muito diferenciado e que não teria um custo tão alto, ainda mais aqui no Brasil, né, que os salários estão bem altos também. Quem dirá para essa posição de centroavante? Vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!